A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés e nesse vídeo eu quero estar respondendo aqui algumas dúvidas que vocês enviam para mim nos comentários aqui dos nossos vídeos, tá? Se você tiver mais dúvidas relacionadas aos assuntos que eu trato aqui no canal, pode postar nos comentários abaixo desse vídeo mesmo, que, querendo Deus, no sábado que vem estarei aqui respondendo, amém? Aproveitando, já dá um like no nosso vídeo para você não esquecer, e se você é novo aqui, se inscreve no canal. Bom, a primeira pergunta que eu anotei aqui é da Carla Zoelner. Eu acredito que eu falei seu nome certo, Carla Zoelner, tá? Grande abraço para você e toda a família. A Carla disse assim: gostaria que você falasse sobre os frutos do Espírito Santo. E ela escreveu no plural. Bom, Carla, como você quer apenas que eu fale, então eu posso falar qualquer coisa sobre os frutos do Espírito Santo, certo? E a primeira coisa é que está errada essa expressão. Não existe os frutos do Espírito Santo, não é plural, é singular. Em nenhum momento a Bíblia se refere a isso com plural, é sempre no singular. Gálatas 5:22, Paulo está dizendo, mas o fruto do Espírito Santo é. A expressão é já indica que é puramente singular. Se fosse plural, ele dizia, mas os frutos do Espírito Santo são. Mas não é plural, ele diz o fruto do Espírito Santo é. Aí fala paz, amor, longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio, mansidão. Tá? Então, é o fruto do Espírito Santo, é um pacote. É um pacote com todas essas coisas que é o fruto do Espírito Santo. É um fruto só. Imagina uma mexerica, por exemplo, ou uma laranja, que tem os seus gomos, tem as suas divisões. E cada uma dessas divisões dessa fruta é uma dessas coisas que Paulo está falando. O amor, a paz, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Tá? Então é um fruto só. E ele usa a expressão fruto porque ele está dizendo que isso é uma coisa que é gerado em nós pelo Espírito Santo de Deus. Então, quanto mais cheia a pessoa estiver do Espírito Santo de Deus, mais vai ficar evidente o fruto do Espírito na vida dela. Então, é assim que a gente reconhece uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Quando ela tem paz, amor, mansidão, temperança, domínio próprio, benignidade, longanimidade, tudo que Paulo está dizendo em Gálatas 5:22. Isso significa o quê? Significa que gritar, pular e rodar não tem nada a ver com estar cheio do Espírito Santo. Não é sinal de que alguém está cheio do Espírito Santo. Falar em línguas também não é sinal de que alguém está cheio do Espírito Santo, porque as línguas podem ser copiadas. O verdadeiro sinal é se a pessoa tem o fruto do Espírito Santo. A irmã Nájila Gomes, ela disse assim: gostaria de dicas para falar sobre ofertas e dízimos. Bom, irmã, eu tenho um artigo lá no nosso site, no blog pregadormanassés.com, onde eu dou algumas dicas para ministrar oferta na igreja. Mas o mais importante, a melhor dica que eu posso te dar, é que você estude sobre isso e aprenda, se aprofunde sobre dízimo e oferta. Por quê? Porque sabendo qual o real significado dessas coisas, você vai ter sempre base para falar, você vai ter sempre argumento para falar e você vai poder pegar qualquer texto na Bíblia e trazer para dízimos e ofertas. Hoje em dia, em muitos lugares, em muitas igrejas, a única coisa que os pastores ou líderes falam sobre dízimo é que é obrigatório, ponto final. Eles leem Malaquias 3:10, fala que é obrigatório, que você está roubando a Deus, etc. E eles só sabem falar isso porque nem eles entendem o que é realmente o dízimo e oferta. Porque se eles entendessem verdadeiramente, saberiam que não é obrigatório coisa nenhuma. O irmão Edeilton Silva, grande abraço para você, Edeilton. Ele disse assim: eu tenho dificuldade para reunir e despertar a vontade dos jovens para estar no grupo. Como posso melhorar? Bom, Edeilton, eu trabalhei com jovens durante 10 anos. Fui líder de jovens durante 10 anos, não sou mais. É muita responsabilidade, muita coisa que eu tenho hoje para fazer. Mas durante esses 10 anos eu aprendi uma coisa. Os jovens que são verdadeiramente convertidos a Deus, convertidos a Cristo, são aqueles que, com certeza, vão vir na consagração, se você marcar a consagração com os jovens, vão vir para o evangelismo, vão vir para a visita e vão vir para tudo quanto é atividade que você quiser fazer com os jovens. Agora, os jovens que estão na igreja pelo puro entretenimento, ou porque os pais trouxeram, ou por qualquer outro motivo, são os mais desmotivados, são aqueles que vivem faltando, são aqueles que você quer atrair e não consegue. A minha opinião, tá? Opinião, não sou dono da verdade, mas a minha opinião é a seguinte, é que os jovens de hoje não ouviram as pregações que eu ouvi quando era criança. Os jovens de hoje não ouviram as mensagens, não conheceram a igreja que você conheceu na sua juventude, que nós conhecemos na nossa juventude. Porque a igreja de hoje
está mais preocupada com o entretenimento do que com o evangelho verdadeiro. E é por isso que os jovens de hoje, na minha opinião, são muito mais fracos e desmotivados e tristes e descompromissados e etc. Então a solução que eu vejo nesse caso é você pregar o evangelho para eles. Falar da cruz de Cristo, do amor de Deus, do amor de Cristo. Não estou dizendo para você parar com as brincadeiras. Use as brincadeiras para atraí-los, mas uma vez que eles estão dentro da igreja brincando, prega o evangelho. Porque o que acontece hoje em dia com os jovens e também com muitos crentes é que eles estão tratando a igreja como se fosse um canal no YouTube. Eles estão tratando a igreja como se fosse um programa de TV, como se fosse um filme, uma programação. Ou seja, ele só assiste aquele programa se tiver alguma coisa interessante para ele, se tiver alguma coisa que ele gosta. Só assiste aquele filme se for do gosto dele, do tipo dele, do interesse dele. A mesma coisa estão fazendo com a igreja. Ele só vai naquela igreja se for do gosto dele, do interesse dele, se tiver entretenimento para ele. A mesma coisa os jovens estão fazendo. Eu só vou participar desse grupo se tiver brincadeiras que eu gosto, se tiver alguma coisa legal, se tiver um teatro, se tiver não sei o quê. Ou seja, a pessoa só vem, só participa se servir de entretenimento para ela. Se não servir, ela abandona de mão, larga de mão. Por que que isso acontece? Porque não estão convertidos 100% ao evangelho, não estão... a palavra da cruz não entrou neles. Porque quando você se converte verdadeiramente ao Senhor Jesus, independente se tem entretenimento na igreja ou não, você vem para a igreja, porque a sua preocupação é com Deus, é com a sua salvação, a sua santidade. Então usa atividades para atraí-los, mas prega o evangelho para eles. Tá? Ora a Deus, pede a Deus em oração para abrir os corações desses jovens, para que eles se convertam. E estude sobre o evangelho para você pregar o evangelho de verdade. Porque é muito fácil dizer que Jesus morreu para nos salvar. Porém, quando você diz isso, muita gente entende errado. Ele já morreu, então já estou salvo. Muita gente entende errado e se comporta desse jeito. Continua pecando e acha que está salvo. Continua fazendo tudo errado e acha que está salvo. Você tem que pregar o evangelho de verdade. Jesus morreu para alcançar o perdão de Deus. Porque para nós não tinha perdão. Não tinha perdão. Deus não conseguia nos perdoar. Então Jesus morreu para alcançar esse perdão. E a questão é, você aceita esse perdão? Para aceitar Jesus, você tem que se arrepender dos seus pecados. Sem arrependimento de pecados, não tem como alguém dizer que aceitou Jesus. Então existe uma necessidade muito grande de se pregar o evangelho verdadeiro hoje em dia. E eu acredito que é justamente por isso que os jovens de hoje são muito mais fracos do que os nossos na nossa época. Porque as pregações de hoje nas igrejas, nas comunidades, são muito fracas. A irmã Tânia Cardoso, ela perguntou: eu gostaria de aprender a segurar o microfone na altura certa. Bom, irmã Tânia, a altura correta do microfone é você segurar ele aqui. Ele não pode ficar grudado na sua boca, ele tem que ficar aqui numa certa distância. Para quê? Para que a igreja não escute a sua respiração. Né? Tem aquele pregador que está pregando, você escuta toda a respiração dele, todo o fôlego. Por quê? Porque ele está engolindo o microfone. Isso não é um pregador, isso é um cantor de rap. O cantor de rap que canta assim com o microfone aqui quase engolindo. Né? Então a altura certa é aqui. Só que isso tem que entrar em concordância com o sonoplasta, com a pessoa que está no som. Se a pessoa não entende isso e você deixa o microfone aqui e ninguém escuta você, infelizmente ou você pede para ele aumentar o microfone, ou então você vai ter que ser obrigado a deixar o microfone bem perto da boca para que as pessoas te escutem. Um grande problema que acontece nas igrejas é que ninguém se preocupa em estudar sobre som, sonoplastia, e não pode aumentar o microfone porque qualquer aumentada que dá já dá microfonia, porque está tudo errado, fiação errada, caixa no lugar errado e etc. Ou seja, é um relaxo com as coisas de Deus. Porque é de graça, porque Deus não está aqui para te cobrar, Deus não está aqui pessoalmente para te cobrar, né, para brigar com você. Então você faz de qualquer jeito, arruma o som de qualquer jeito, canta de qualquer jeito, prega de qualquer jeito, é assim hoje em dia. Mas a altura certa é aqui, você segura o microfone aqui para o povo não ouvir a sua respiração. O irmão Joel Queiroz Dias, grande abraço para você, querido. Aliás, grande abraço e que Deus abençoe a todos que mandam perguntas aqui para nós, amém? O Joel Dias, ele disse o quê? Irmão, eu passo dias estudando a mensagem, mas no dia da pregação Deus muda tudo. Isso acontece com você também? Bom, a pergunta dele é se isso acontece comigo. Bom, não acontece, querido. Isso não acontece comigo. Nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Por quê? Porque se Deus me deu verdadeiramente uma mensagem, se foi Ele que me deu a mensagem, por que Ele vai mudar depois no dia do culto? Então Deus não sabe o que Ele quer mais. Até onde eu entendo de Bíblia, eu sei que Deus conhece o futuro.
Eu sei que Deus sabe exatamente o que vai acontecer no culto da semana que vem. Ele sabe quem vai estar no culto, ele sabe quem vai faltar, ele sabe quem vai dormir no culto, ele sabe quem vai dar lugar no culto, ele sabe quem vai pregar, quem vai cantar, ele sabe tudo. Então ele sabe qual é a mensagem certa para me revelar. E se ele me revelou a mensagem, por que ele vai mudar depois, no dia? Sabe o que eu acho que acontece quando você passa dias estudando a mensagem e chega lá e muda tudo? É porque, na verdade, você não tinha mensagem para pregar. Me desculpa, mas estudar um monte de coisas aleatórias não quer dizer que você tem uma mensagem. Tá? Se Deus te deu realmente uma mensagem, chegar no dia, ele não vai mudar. Porque Deus não é Deus de confusão, não faz sentido ele ficar mudando a mensagem. Agora, se você só estudou, mas não recebeu mensagem nenhuma, o que você teve foi várias ideias. Eu poderia pregar sobre isso, estudou bastante sobre aquilo. Eu poderia pregar não sei o que, estudou bastante sobre aquilo. Você teve várias ideias, mas nada que veio realmente do céu para a sua vida. Aí, obviamente, no dia você vai escolher uma delas, aquela que for mais propícia, aquela que tiver mais fresquinha na sua cabeça, ou pode acontecer de somente no dia Deus te dar de verdade a mensagem e você ficar se confundindo, achando que quando você estava estudando Deus te deu uma coisa e quando você foi pregar Deus te deu outra. Mas isso não acontece, Deus não fica mudando a mensagem, isso não existe, porque Deus conhece o futuro. Seria uma infantilidade, digamos, desculpa a palavra, mas seria uma burrice da parte dele se enganar de mensagem. Ele te dá uma aqui, chega no dia ele fala, não, meu servo, não era essa não, muda aí, a mensagem na verdade é essa. O meu Deus é poderoso o suficiente para não cometer esse tipo de equívoco. Bom, um irmão que colocou o nome aqui de Darkon Game disse assim, perguntou, jogar videogame é pecado? Bom, irmão, a julgar pelo nome que você colocou aqui, Darkon Game, né, fica subentendido que você joga muito videogame, você tem um certo vício, tá? Porque você trocou o seu nome pessoal, o seu sobrenome por game. Então deixa eu te ensinar uma coisa, nada substitui o nome que os seus pais te deram, o nome que os seus pais escolheram para você. E muitos pais de crente foram inspirados por Deus para colocar nome nos seus filhos, nomes bíblicos. Nada substitui isso, porque quem não tem nome na Bíblia é Satanás. Por que ele não tem nome? Porque Deus não dá honra para ele. Nome é uma questão de honra. E Satanás é chamado de Satanás ou de diabo porque isso não é nome, é enganador e acusador. Tá? Então Deus não dá honra para ele. Então quando você troca o seu nome por qualquer apelido, você está se desonrando. E jogar videogame é pecado sim, quando isso tira o foco da presença de Deus. Quando você, ao invés de estudar a Bíblia, vai jogar videogame. Ao invés de estar fazendo uma coisa que vai edificar, vai jogar videogame. Ou seja, você está fazendo uma coisa que não edifica. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. O que é pecado? O que é pecado realmente? A palavra pecado significa erro ou falta. A melhor tradução para a palavra pecado é errar o alvo, tá? Errar o alvo. O que isso significa? Significa que tem um alvo. O alvo é o objetivo que você quer alcançar, tá? Se você errou esse alvo, ou seja, não alcançou o objetivo, então você cometeu um pecado. Qual que é o objetivo do crente, do cristão? É ir para o céu. Tá, então o nosso primeiro alvo é ir para o céu, mas para ir para o céu, primeiro eu tenho que atingir o alvo, ou seja, o objetivo da santidade. Tenho que manter minha santidade. Para manter minha santidade, eu tenho que me aproximar de Deus, tenho que ir para a igreja, aprender a palavra de Deus, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar. Então, tá entendendo? O objetivo maior é ir para o céu, e aí abaixo dele tem vários outros alvos que você tem que atingir. Quando você vai errando esses alvos, você está pecando. Então, jogar videogame como uma forma de lazer é uma coisa. Agora, jogar videogame para tudo, toda hora, sempre, de maneira que você esquece de fazer a lição de casa da escola por causa do videogame, você perde a hora de ir para o ensaio por causa do videogame, perde a hora de ir para a igreja por causa do videogame, chega atrasado nos compromissos por causa do videogame, aí sim é um baita de um pecado. Como eu citei aqui no começo do vídeo, Gálatas 5:22, o fruto do Espírito Santo é domínio próprio. É uma coisa que os crentes precisam ter, domínio próprio. Amém? Bom, vou ficando por aqui. Se você gostou, edificou a sua vida, aprendeu uma coisa nova, dá um like no nosso vídeo. Tem mais dúvidas? Posta nos comentários abaixo desse vídeo, que tendo uma quantidade legal de dúvida, eu vou ter então assunto para falar aqui no sábado que vem. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério, em nome de Jesus.